é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Eu quero te acolher com a passagem bíblica do livro de Atos, capítulo 22, o versículo 4, que nos ensina: persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns deles fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. Através deste versículo, o apóstolo Paulo assume a sua culpa, que ele, seguindo a sua fé, que ele, seguindo as leis judaicas, aquilo que ele achava que estava fazendo de correto, perseguiu os primeiros cristãos, que na época ainda não eram chamados desta forma. A palavra cristão vem de seguidor de Cristo. Mas esse grupo de pessoas eram chamados e denominados por eles mesmos e pelos outros de os do caminho. Por que os do caminho? É uma referência à passagem bíblica onde nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Através destas palavras de Jesus, muitos cristãos se prenderam a ela e eles diziam: eu sou do caminho. Qual o caminho? Aquele que Cristo conduz, aquele que leva ao Pai. E muitos deles, como lembra o apóstolo Paulo, foram perseguidos, presos, tanto homens como mulheres, jogados na cadeia, torturados e mortos, porque eles abriram mão da fé judaica e estavam acreditando numa nova fé, numa nova forma de manifestar a sua confiança no Trino Deus, crendo no Pai, o Criador, mas crendo também no seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e que foi crucificado. Esta fé, esta confiança, muitos cristãos continuaram a demonstrar, mesmo em época de perseguição, mesmo quando eles eram proibidos de proclamar o Evangelho. Muitos fugiram e continuaram espalhando a boa nova da salvação para outras pessoas. Eles seguiram por inúmeros caminhos, mas não esqueceram o caminho principal, de seguir a Jesus. Se olharmos para este aspecto, ainda hoje somos convidados a manifestar a nossa fé, de manifestarmos a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que muitos não querem ouvir essa mensagem, mesmo que muitos deles achem que isso tudo é bobeira, que é uma invenção, nós temos que continuar firmes e fortes, demonstrando aquilo que nós cremos, qual o caminho que nós seguimos. Olhando para dentro dessa questão da importância de assumir a sua fé, há uma história muito interessante das pessoas que durante o regime nazista não concordavam com aquilo que estava sendo feito em relação ao povo judeu e mesmo em relação a de colocar Hitler praticamente no lugar de Deus. Muitos pastores, padres e outras pessoas demonstraram a sua fé e confiança em Deus e se colocaram contra as ideologias nazistas. O que aconteceu com eles? Eles foram também presos, torturados e muitos deles foram mortos. Existem histórias interessantes de grupos de cristãos que foram presos, o grupo inteiro, e que essas pessoas eram conduzidas, homens e mulheres, para as câmeras de gás para ali morrerem. Muitos deles sabiam que estava diante deles. E naquele momento que eles estavam seguindo aquele caminho, aquele corredor para a morte, demonstrando a fé e confiança que eles tinham, eles entoavam hinos de louvor. Eles cantavam com muita fé, com muita dedicação. Mesmo que os soldados batessem e brigassem com eles, eles continuavam cantando, porque eles tinham a seguinte certeza: os nazistas podiam exterminar o seu corpo, podiam terminar com a vida deles, mas eles não tinham a capacidade de tirar deles a sua fé,
de crer no Senhor Jesus Cristo, de crer que eles estavam no caminho certo. Nós vivemos hoje em épocas completamente diferentes, mas de igual forma, nós precisamos continuar a seguir o caminho que é a verdade e a vida, que nos conduz ao Pai. Que nós possamos continuar a entoar hinos de louvor com muita fé e com muita confiança, mesmo quando as coisas não estão bem. Por isso, vamos continuar a seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, continuar a seguir o caminho e diariamente viver a nossa fé, hoje e sempre. Amém.